No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto do novo coronavírus, iniciado na China, como uma emergência em saúde pública de interesse internacional. Desde o primeiro paciente em Wuhan até hoje, já são mais de 103 milhões de casos diagnosticados e o número de mortos ultrapassa 2 milhões e 300 mil. Nem nas piores previsões, a maioria de nós poderia imaginar como seria o ano que passou. Hoje nós vamos conversar sobre um ano do novo coronavírus. Havia uma grande expectativa em termos internacionais, em termos globais, do desempenho que o Brasil ia ter no enfrentamento da pandemia. As comunidades não acessam serviço de saúde e não é porque a Covid chegou. Elas não acessam porque elas já não acessavam. Como só acontece num país como o nosso, o SUS foi devagarzinho sendo desatualizado. Nós sabemos que a linha de produção de Biomanguinhos será capaz de entregar, no primeiro semestre de 2021, aproximadamente 110 milhões de doses para o PNI. Conversando comigo hoje pela internet sobre um ano do novo coronavírus. Marilza Barbosa, assistente social, articuladora de territórios e integrante do Movimenta Caxias. Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz. E Marcelo Novaes, assessor da presidência da FEComércio RJ. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Como você vivenciou esse ano de pandemia? Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui com a gente hoje para conversar sobre essa retrospectiva, né? Um ano que realmente, com certeza, desviou o rumo da história. Eu quero começar com você, Carlos, trazendo aí como é que você diria, como você e o Observatório da Covid-19 da Fiocruz trariam a tônica do ano que passou, se é que dá para dizer algo além de coronavírus, né? Foi um ano que, sem dúvida, a tônica foi o coronavírus, né? Aproveitando aí as primeiras falas, inclusive do Temporão, do Boulos, né? Também, eu acho que foi da Luana, chamar a atenção que havia a expectativa realmente do Brasil ter uma boa resposta por conta do SUS, um sistema único de saúde de cobertura universal, mas que por conta dos desinvestimentos que sofreu ao longo dos anos, ele teve sua capacidade em parte reduzida. Isso afetou principalmente as populações mais pobres e vulneráveis que dependem completamente desse sistema único, agudizando as desigualdades sociais. Então, foi um ano de muitos desafios no enfrentamento da pandemia e das desigualdades simultaneamente, não dá para pensá-las separadas, e continua a ser nesse ano de 2021, em que nós temos duas grandes e importantes novidades. Primeiro são as vacinas. Elas constituem uma medida super importante e, sem dúvida, vai contribuir para a gente reduzir, principalmente, eliminar os casos graves e reduzir a transmissão. O segundo são as novas variantes, ou seja, que trazem desafios também até para as vacinas e para o prolongamento dessa pandemia. Então, é um ano que devemos estar muito atentos. Marilza, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente desigual, já era antes da pandemia, né? E o que a gente percebe é que, claramente, a pandemia prejudicou muito mais as populações vulneráveis. Por um outro lado, ao longo do ano passado, a gente viu muita mobilização pela sociedade civil dentro das comunidades. Aí eu queria trazer com você também essa mesma pergunta. Qual foi a tônica, no final das contas, desse ano, desse primeiro ano com a pandemia de coronavírus? Esperamos que não haja um segundo, né? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. É isso. Para a gente que mora, dentro de comunidade, eu sou moradora de Caxias, a localidade do Morro do Sossego, no segundo dito, e a gente já convive com todas essas violações de direitos, que a dificuldade principal é de acesso à saúde. Para a gente ir a um hospital ou uma UPA, a gente tem que pegar 2 transportes, não temos nada próximo. Então, o que
o que acabou acontecendo aqui de positivo no meio desse caos foi nos mobilizarmos, né, enquanto movimento, com vaquinha online e para arrecadar alimento, porque o nosso maior foi a fome, porque eu pensei logo no grupo de trabalhadores autônomos, como eu trabalhei 30 anos como diarista, e aí o meu primeiro olhar foi esse, como a gente atende a população que vive de tipo e que não podia ir para o trabalho, né, as empregadas domésticas, e os trabalhadores informais de um modo geral. E aí fizemos essa mobilização, uma parceria com a ONG Crioula, fazendo uma campanha, e aí essa campanha lançou um cadastramento para ver a dificuldade da exclusão digital. Né? A gente tem um grupo, a gente tem pessoas, né? O analfabetismo, a exclusão digital, a exclusão social e a desigualdade, a gente tem tudo no mesmo território. E aí a falta de acesso, né, aos equipamentos. Então, essa mobilização com a parceria com a ONG Crioula nos possibilitou cadastrar as pessoas, parte dos moradores, para receber a cesta básica, mas também orientar as pessoas a ter o acesso e a viabilizar o acesso ao auxiliar, já que muitas pessoas não tinham documento. Muitas pessoas não sabiam que o CPF, né, estava cansado por questões de eleição, de não votar, por diversas questões. E a gente conseguiu articular uma rede que viabilizasse, e aí teve mais de 1.000 pessoas contempladas dentro do território, e mobilização dos moradores para ajudar a distribuir as cestas de casa em casa, entre becos e vielas. Agora eu vou te interromper. Né, para dentro do território trouxemos essa mobilização. Marilza, eu vou te interromper porque a gente no segundo bloco vai se dedicar realmente a falar dessas ações, e eu acho que merece realmente metade do nosso programa pensar nessas populações que realmente sofreram e continuam sofrendo muito mais com a pandemia. E também trazendo o Marcelo aqui na nossa conversa. Marcelo, eu pelo menos nunca imaginei ver o comércio todo fechado, sem ser um feriado prolongado e por tanto tempo, né? Qual foi, na sua opinião, a tônica, o ápice do ano para o comércio? Olha, bom dia a todos, bom dia Yasmine, Marilza, Carlos. Foi um ano muito difícil para o comércio. O comércio no Rio de Janeiro ele ficou fechado por mais de 100 dias. A gente, quando fala em comércio, as pessoas pensam muito no empresário, no faturamento, no lucro, mas das 400 mil empresas que estão estabelecidas no estado do Rio de Janeiro, 99% delas são micro e pequenos empresários. Então, não é fácil, a pessoa vive da férias diária, da renda mensal, é como se fosse um assalariado do mercado, né? do empreendimento, um empreendedor. Então, nós fizemos pesquisas e identificamos que a maioria das empresas não conseguiria ficar 15 dias fechadas e nenhuma delas conseguiria ficar 30 dias. Você imagina, então, 100 dias fechados, somente as atividades essenciais, consideradas essenciais como supermercados e farmácias, abertos para abastecer a população. Realmente foi um ano muito difícil, a gente conseguiu alguns pleitos foram atendidos pelos governos estaduais, federais e municipais, que amenizaram a situação. Mas até hoje o comércio ainda se ressente desse período que ficou fechado. É também um meio de distribuição de renda através do emprego, né, Marcelo? Vamos conversar sobre tudo isso ao longo do programa, mas antes da gente continuar essa conversa, vamos fazer uma breve retrospectiva de um ano de convivência com a pandemia do novo coronavírus. Vimos o mundo parar. Nunca prestamos tanta atenção aos olhos uns dos outros, às vezes sorrindo e outras chorando. O mundo foi desacelerando, lentamente, e logo uma realidade que parecia distante desembarcou no Brasil. O que nós achávamos no primeiro momento é que nós poderíamos controlar melhor quando a doença ainda estava só na China. Quando a doença chega na Europa, aí fica muito mais difícil. Aí nós tínhamos de 2 voos por semana que nós tínhamos, ou 2 voos da China para São Paulo, nós tínhamos só da Itália 20 voos. Era março de 2020. O silêncio tomou conta das cidades. As ruas ficaram vazias. Alguns estados anunciaram medidas para evitar aglomerações. O Brasil viu o aumento no número de casos do novo coronavírus e de mortes pela Covid-19. O país entrou em isolamento voluntário.
Naquele momento, era preciso conhecer o alcance da transmissão desse inimigo invisível. Em larga escala, foi iniciada a produção e distribuição de kits de diagnóstico para todo o país. E diante do caos que já se espalhava, alguns países, incluindo o Brasil, decretaram estado de calamidade pública, reduzindo a burocracia para a compra de equipamentos e insumos. O SUS foi colocado em frente ao espelho. Tudo estava ali, exposto, mais do que nunca. Havia uma grande expectativa em termos internacionais, em termos globais, do desempenho que o Brasil ia ter no enfrentamento da pandemia, né? O SUS está organizado em base nacional, nós temos um sistema de vigilância epidemiológica e sanitária organizado, estruturado, ampliamos muito a cobertura. Era abril de 2020. Todos os estados brasileiros já tinham registros da doença. 59% das notificações estavam na região sudeste. Naquele momento, o Ministério da Saúde reavaliou o protocolo. Pelas ruas, máscaras. Além disso, a população foi orientada a manter distanciamento social e fazer a higienização frequente das mãos. Enquanto isso, a pandemia foi ganhando novos contornos. Você imagina que quando veio essa epidemia, só de respiradores necessários, foi um enorme número de respiradores que nós precisamos, com um dispêndio enorme de recursos do Brasil para trazer para cá, e ainda mais nós tivemos que pagar uma inflação enorme por causa da demanda internacional que estava ocorrendo. E nós estávamos desatualizados. Como só acontece num país como o nosso, o SUS foi devagarzinho sendo desatualizado. A preocupação com o colapso nas redes de saúde era uma realidade em muitas regiões em maio. No Rio de Janeiro, o centro hospitalar da Fiocruz para atender pacientes graves da Covid-19 já estava se preparando para entrar em funcionamento. Os quartos desse hospital têm um sistema de isolamento, todos os quartos, que faz com que o ar dentro do quarto seja aspirado, processado no exterior e dentro fica o que a gente chama de pressão negativa, o que torna o trabalho dos profissionais de saúde que vão atuar lá dentro bastante seguros. Além do hospital, a Fiocruz seguiu trabalhando em diversas frentes de estudo envolvendo a Covid-19. No mês de agosto, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 160 vacinas contra a Covid-19 estavam sendo desenvolvidas em todo o mundo. Aqui no Brasil, a atenção se voltou para 2 estudos clínicos de vacinas contra o novo coronavírus. A vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, e a vacina de Oxford, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz vai exercer um papel fundamental dentro do que foi acordado entre a AstraZeneca e a Fiocruz para a fabricação da vacina, que vai garantir basicamente o acesso dos brasileiros a essa vacina. Então, eu acho que sim, a Fiocruz exerce um papel fundamental nisso. Em dezembro, o governo federal lançou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, indicando as fases de vacinação e grupos prioritários em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil conta neste ano com 354 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus. Em São Paulo, assim que a Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa vacinada em território nacional. Ela recebeu o imunizante Coronavac. A Fiocruz agora, nos últimos dias da semana passada, deu entrada no processo de submissão da aprovação não mais emergencial, mas sim definitiva, da vacina Oxford AstraZeneca. A nossa expectativa é que nós possamos receber o insumo farmacêutico ativo agora, nesses próximos dias iniciais desse mês, e que possamos dar início à nossa linha de produção. Nós sabemos que a linha de produção de Biomanguinhos será capaz de entregar ao Ministério da Saúde aquilo que está previsto no cronograma estabelecido, que são aproximadamente 15 milhões de doses por mês, perfazendo, portanto, até o final do primeiro semestre de 2021, aproximadamente 110 milhões de doses para o PNI. A gente está recebendo aqui muitas perguntas da nossa audiência sobre a vacina. Eu queria já deixar informado que na semana que vem nós vamos fazer um programa inteiro para esclarecer tudo que a gente puder sobre a vacina, sobre as vacinas que estão chegando ao Brasil. Mas quero trazer com você, Carlos,
o quão rápido aprendemos ao longo do ano passado para que hoje se tivesse a possibilidade da vacinação, né? Porque é a primeira vez na história que a gente consegue um resultado tão rápido. Então, eu queria trazer com você o quão bom é isso e como é que a gente pode afirmar para a população que está assistindo a gente o quão seguro é se vacinar nesse momento, porque isso é importante, né? Eu estou sem o seu som. Desculpa, mas não tem problema, acontece toda hora aqui. Da internet. Vamos lá. Esse foi tema do nosso primeiro boletim desse ano e está sendo o tema também agora do segundo boletim. Eu acho que tem algo muito importante que vem como notícia desde o final do ano e aprovado no dia 17 de janeiro pela Anvisa, não é? O uso emergencial de 2 vacinas, né? A da Coronavac, com o Butantan, e da AstraZeneca Oxford, com a Fiocruz. Esse foi um passo muito importante, um investimento de toda a comunidade científica internacional, empresas também produtoras de vacina, da própria OMS, e nós temos hoje dezenas de vacinas já prontas, centenas em estudos, e esse passo é fundamental no sentido da gente reduzir não só a transmissão, mas principalmente os casos graves. Importante lembrar que as 2 vacinas aprovadas para uso hoje na Fiocruz reduzem 100% os casos críticos e graves, ou seja, evitaria uma situação de uma crise humanitária como a que estamos vivenciando em Manaus, evitariam as situações críticas que estamos vivendo na maior parte dos estados e capitais, com leitos UTIs com mais de 80% de ocupação UTI Covid. E todas essas vacinas tiveram pesquisas internacionais realizadas com grupos aprovados pela Anvisa, e agora nós vamos passar para uma segunda etapa que é muito importante, que é a vigilância de eventos adversos pós-vacinas. Esses eventos são muito raros. Quando a vacina passa a ser usada em larga escala, é possível que alguns apareçam. Então, essa vigilância é fundamental até para os reajustes necessários nessas próprias vacinas. Mas lembrando que esses efeitos raros que ocorrem em indivíduos são mínimos diante do benefício coletivo para a saúde pública que essas vacinas têm. Elas são a boa nova que nós tivemos esse ano. Obrigada, Carlos, por esses esclarecimentos e reforçando aqui, na semana que vem nós vamos nos aprofundar nesse assunto, vamos explicar como funciona, como atua cada uma das vacinas que estão chegando ao Brasil, tá? Então, quem tem dúvidas, nós estamos recebendo muitas dúvidas a esse respeito aqui, não pode perder o programa da semana que vem. Marcelo, uma das questões também que aparece ao longo do ano passado, mas principalmente num primeiro momento, é a falta de insumos e até a busca por álcool em gel, máscaras. Em que medida parte do comércio consegue se voltar para isso, né? Ainda que não haja realmente o insumo disponível para disponibilização no comércio, percebe-se de alguma forma uma mudança no produto comercializado? Uma adaptação do comércio? Olha, Yasmine, a mudança que a gente identificou no comércio foi uma evolução que o comércio teve que ter para começar a realizar vendas online. As empresas, uma vez que elas estavam proibidas de funcionar, nós identificamos que 70% das empresas do comércio não realizavam vendas online. Então, com base nisso, a FEComércio disponibilizou uma ferramenta de vendas online de forma gratuita para todas as empresas que bastava acessar o site da FEComércio e adquirir essa ferramenta. Sobre o abastecimento, graças a Deus, a gente não identificou problemas maiores, a não ser, como você bem citou, a questão do álcool gel logo no início da pandemia, mas isso também tem a ver com a busca desenfreada da população naquele momento. Você pode ver que hoje em dia o álcool gel está disponível em qualquer farmácia, em qualquer mercado, não existe mais aquela necessidade, aquela urgência de abastecer a casa com álcool gel. Não, as pessoas já têm consciência de que podem adquirir quando o produto estiver sendo finalizado dentro de casa. Mas, fora isso, o abastecimento dos supermercados, eles agiram muito bem, mantiveram as prateleiras sempre com produtos, as pessoas que buscaram o comércio de gêneros alimentícios não viram dificuldade em localizar produtos, não viu restrição de produtos. Então,
Então, a gente não enxergou assim, um problema muito grande de distribuição. As empresas do atacado também funcionaram muito bem. Eu acho que o comércio varejista e atacadista se superou nesse momento no início da pandemia. Marilza, a gente vê na fala do ministro Temporão, ex-ministro da Saúde, a importância do SUS e também a identificação, a constatação para muita gente do quão importante é o SUS. Agora, para quem realmente usa o SUS e depende exclusivamente dele, isso não é novidade, né? Yasmine, não é. Até porque é isso, né? Na Baixada Fluminense, cada vez menos se investe, né, em equipamento do SUS e a gente vê um de espaço com consultas populares, né? A população sofrendo muito, porque aguarda até mais de um ano para fazer uma ressonância, né? Então, esse sucateamento custa a nossa vida, né? E não foi diferente nesse período de pandemia, porque as UPAs os pacientes iam com sintomas diversas vezes e eram mandados voltar para casa. E aí, quando já estava em estado, quando nava, já nos últimos, né, já não tinha mais o que fazer. Quando atendia, encaminhava, porque aí elas morriam por falta de vaga, né, mesmo por falta de vaga, por falta de respirador. Então, nós passamos por isso, né, e muitas famílias passaram e ainda estão passando por isso, porque as UPAs ficaram restritas, ainda estão, a atender pacientes de Covid, né, com sintomas, e aí manda voltar. E quando está, é que acolhe. Mas os outros pacientes, né, com outras doenças, sendo atendidos, não está tendo atendimento. A gente teve muito aqui a questão do pânico. A gente está tendo, né, acompanhando e articulando uma rede de psicólogos, uma rede de movimentos, através dos movimentos sociais. Porque, né, por falta de demanda no SUS, porque está havendo um desmonte muito, muito sério em toda a Baixada Fluminense, né, que é composta de municípios. A Baixada Fluminense tem especificidade. Então, por exemplo, o álcool em gel aqui, ele ficou superfaturado. O alimento ficou superfaturado. O comércio aqui não fechou. O prefeito incentivou o funcionamento do comércio, disse que a cura viria pelas igrejas, e então a gente não teve protocolos respeitados no município. Isso levou muitas vidas. Olha só, Carlos, eu queria trazer com você, juntando aí um pouco do que o Marcelo falou e do que a Marilza falou também, né? A gente vê aí uma alta demanda chegando para o SUS. A demanda nunca foi pequena, mas com a pandemia, lógico, se ampliou muito. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre o que o Observatório tem de dados sobre isso e também com relação aos insumos, né? Nunca ficou tão clara a necessidade de uma autonomia para que quem está na ponta, como a Marilza está trazendo, possa ter o atendimento, né? É uma cadeia de situações para atender a uma demanda como essa, né? Isso. Eu vou aproveitar a fala do Marcelo e da Marilza um pouco para conectar isso. Quando o Marcelo fala que mais de 90%, acho que 99%, dos comerciantes, né, dos que têm lojas, são pequenos, não é difícil imaginar o impacto social e econômico que isso teve nos trabalhadores e esses pequenos empresários. Né? Para aqueles que já estavam numa situação de vulnerabilidade, ou seja, sem emprego, com trabalhos precários, esse impacto foi maior ainda. Então, nós temos um impacto social e econômico que se amplia com impacto na saúde mental. É um impacto que atravessa toda a pandemia, não é? E nós não tínhamos e não temos ainda uma estrutura para dar conta de todos esses impactos que afetam a população. Não é? Isso precisa ser estruturado. O SUS, não é um sistema que, pelo menos na atenção primária à saúde, cobre mais de 75% da população brasileira, mas que vinha sofrendo desinvestimentos ao longo dos anos. Para atenção de maior complexidade, por exemplo, hospitais, leitos UTIs e leitos Covid, o que a gente viu foi uma concentração, principalmente nos municípios, não é assim, um grupo pequeno de municípios, cerca de 400 municípios no país, em algumas regiões concentradas principalmente nas capitais ou somente nas capitais, como é o caso do Amazonas, não é? Você tem uma concentração principalmente em Manaus, não é? E boa parte desses leitos, principalmente
na rede privada. Ou seja, quando a gente pega a estrutura de maior complexidade do SUS, que é aquela que atende principalmente os casos críticos e graves, você tem uma desigualdade muito grande, não só entre estados e municípios, mas também entre a rede privada e a rede pública. Esses são desafios que nós temos que enfrentar desde já. E nesses desafios, a questão do complexo industrial da saúde, do complexo econômico da saúde. Nós vimos que não há uma segurança para um país do tamanho como o nosso sem investir na capacidade de produção de vacinas, de medicamentos, de respiradores, de equipamentos de proteção, toda uma cadeia de suprimentos fundamentais para garantir a nossa segurança. Não há como, por exemplo, a gente avançar na segurança da saúde da nossa população no país, por exemplo, sem aumentar a capacidade da nossa rede de laboratórios, a capacidade de vigilância genômica para identificar as novas variantes, porque elas vão ocorrer. Ou seja, se eu penso o futuro do país, eu tenho que pensar um futuro com muitos e grandes investimentos na saúde, principalmente na estruturação do SUS, reduzindo as desigualdades e aumentando a nossa capacidade de detecção, resposta, vigilância e cuidados de saúde da população. São desafios que envolvem todos nós, desde as comunidades mais afetadas, os comerciantes, os industriais, todos os setores da sociedade vão ter que estar envolvidos num projeto de país diferente. A pandemia veio, na verdade, trazer à tona uma série e intensificar uma série de problemas que já existiam, de conjuntura mesmo, que precisam ser observados se a gente quiser realmente atravessar com mais tranquilidade momentos futuros que podem vir. Bom, a gente tem que fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, para as populações vulneráveis, a pandemia agravou problemas que já existiam. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre um ano do novo coronavírus. Comigo via internet, Marilza Barbosa, assistente social, articuladora de territórios e integrante do Movimento Caxias. Carlos Machado, coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz. E Marcelo Novaes, assessor da presidência da FEComércio Rio de Janeiro. Se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo. Manda as suas perguntas e seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A gente acompanha agora uma reportagem sobre o impacto da pandemia na saúde e no contexto social das populações vulneráveis. Impactos sociais, culturais e econômicos. O novo coronavírus chegou deixando marcas profundas e expondo cicatrizes. A gente começa essa reportagem falando sobre a disseminação do vírus nas favelas. Foi muito impactante, que a gente precisa levar em consideração o estado de vulnerabilidade desses locais, desses territórios. Então, antes mesmo, nós já tínhamos problemas de saneamento básico, falta de água, falta de luz. E com a chegada do coronavírus, só veio agravar essas situações. Com menos acesso a recursos básicos, a população negra ficou ainda mais exposta. Apesar da gente ter o SUS, que é uma ferramenta absolutamente fundamental e importante, mas ao mesmo tempo precarizada graças à dificuldade de acesso a investimentos, enfim, por uma série de fatores que a gente já conhece, a gente tem essa população negra que tem menos acesso a recursos de saúde, de educação. E quando a gente se vê diante de um período de pandemia, onde todas essas esferas públicas são ainda mais postas à prova, a gente tem que essa população negra, que depende essencialmente desses serviços, acaba sendo ainda mais marginalizada e mais vulnerabilizada. De frente para essa realidade, a união dos moradores e conselhos comunitários fez a diferença. Na comunidade da Maré, a Redes da Maré iniciou em março a campanha Maré diz não ao coronavírus. Entre as iniciativas, entregas de cestas básicas com alimentos e itens de higiene pessoal e produção e distribuição de refeições. Para as comunidades quilombolas, a Covid-19 apenas evidenciou problemas que já existiam. A Covid ela estampou
o que já estava lá. Não é novo as pessoas não terem água. As comunidades não têm água, não é porque a Covid chegou. As comunidades não acessam serviço de saúde, não é porque a Covid chegou. Elas não acessam porque elas já não acessavam. E aí a Covid chegou e esse terreno foi fértil para ela se instalar. Para os povos indígenas, quando surgiram as primeiras recomendações para evitar a disseminação do novo coronavírus no Brasil, as regras foram endurecidas e medidas sanitárias próprias foram criadas para evitar o contágio. Em muitas comunidades, a segurança é feita em regime de rodízio pelos próprios indígenas, que tentam controlar o fluxo de entrada no território. Vocês que estão assistindo esses vídeos, acompanham nós, né? Porque esses guerreiros estão aqui não é porque estão querendo fazer mal, não, para prevenir e para proteger seu povo. E mesmo com esforço, uso de máscaras e higienização, a situação da saúde indígena no Brasil mostrou suas fragilidades na pandemia. Nós passávamos já por uma série de situações, por exemplo, por falta de assistência, por falta de contrato de veículos, de horas voos, falta de medicamentos, e a saúde indígena já estava na UTI. E em meio a tantas dificuldades, a população viu a taxa de desemprego chegar a 14,1% entre setembro e novembro do ano passado. Mais de 14 milhões de pessoas estiveram em busca de trabalho nesse período. E o que preocupou mais foi que algum crescimento que teve do emprego foi, sobretudo, da mão de obra informal, ou seja, aquela desprovida de direitos, aquela que, inclusive, no próprio aparecimento da pandemia, viu subitamente sem condição de garantir renda nos seus domicílios. Francisco Menezes conta que o auxílio emergencial deu um fôlego na economia no ano passado, mas para 2021 as previsões não são boas. O auxílio emergencial ele teve um papel fundamental e o fato é que já em setembro, quando ele foi reduzido à sua metade, começamos a sentir que muitas famílias já viviam um quadro de bastante dificuldade de sobrevivência. Ele se encerra com o fim do estado de calamidade, fixado até 31 de dezembro, e a partir do mês de janeiro não temos mais o auxílio emergencial. E o que estamos observando é que vivemos novamente uma situação crítica. Há uma necessidade de favorecer o isolamento social, é muito importante se frisar isso, e, na realidade, sem o auxílio emergencial, a população, sobretudo aquela mais empobrecida, se vê obrigada a todos os riscos e numa condição que temos tido registro de crescimento da pobreza, crescimento da fome em níveis bastante acelerados. Marilza, essa fala com certeza só está estruturando aí numa oratória tudo que você está cansada de ver, né? E aí eu queria trazer, reforçando já uma questão que a gente falou brevemente no primeiro bloco, te interrompi quando você estava começando a se aprofundar nela, para trazer mesmo para esse bloco, né? A importância das organizações não governamentais, da mobilização da sociedade civil nesse momento em que era urgente se organizar, né? E não se podia aguardar uma atuação governamental de uma forma geral, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa organização e o desafio ao longo do ano? Bom, Yasmine, é isso. Eu já fazia parte do Movimento Caxias, entrei no Movimento Caxias exatamente para dar voz ao meu bairro, às necessidades do meu bairro, que é a falta de acesso a políticas públicas. A gente ainda bebe água de poço, não tem água ainda encanada. E aí a gente começou com uma vaquinha online, né? Aqui no Morro do Sossego, bairro Pantanal, que é um bairro imenso, né? Morro do Sossego é só um desses morros dentro desse território. A gente recebeu cesta do Fórum Grita Baixada, do Viva Rio, da CUFA, porque a gente se mobilizou todos os outros espaços. Tem aqui uma Loca, que também é um grupo de mulheres que abriram espaço. Então, toda a mobilização aqui foi dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Então, toda ajuda que chegou, nenhum evento veio pela prefeitura, né? A gente não recebeu nem os informes, nem orientação. Nós produzimos jornais, né, com recurso dessas vaquinhas online,
para levar de casa em casa, junto com máscara e álcool em gel, e levar informação. Porque como manter o distanciamento num cômodo onde mora 5, 6 pessoas, né? Famílias com 5, 6 filhos, mais mãe, mais avó, pouca ventilação, né? São quartos, são em becos e vielas úmidos, onde escorre esgoto cotidianamente. E nessa mobilização, a gente indo em outros territórios de Duque de Caxias, que eu fiquei mais assustada. Nós fomos na comunidade Dois Irmãos do Beira-Mar, que a água utilizada, além de eles morarem na beira do valão, a água utilizada vem por um tubo, que é a água que lava a roupa, que vai usar a água do banho, aproveita para ir jogar no banheiro. Então, como falar de higienização se a pessoa não tem ar, sem nenhuma condição? Mas a gente conseguiu, com as lideranças, né, houve através desse trabalho da ONG Criou, ela levantar, né, capacitar 40 articuladoras de território, 40 mulheres, né, mulheres pretas, para, sabe, fazer os mapeamentos da voz, né? E aí foi para além de Caxias, foi Belfor Roxo, Iguaçu, foi Zona Oeste, Quilombos, que com esse grande, né, esses lugares que ninguém nunca ouviu falar, né? Porque como e a cesta básica, né, de pensar uma população que não tem acesso a fruta, a legume, verdura. Então, dentro dessas cestas, a gente conseguiu uma articulação com o assentamento Terra Prometida, onde, né, a gente conseguiu levar os alimentos, né, os orgânicos, junto com as cestas básicas, né, para levar para um pouquinho de substância, né, de fomento, porque já é vulnerável mesmo na sua saúde em todos os aspectos, né? E isso a gente agora, quando começa o ano, hoje mesmo a pessoa já me pediu, olha, eu tenho tantas famílias, a gente tem um cadastro, né, de mais de 15 mil famílias. Isso é assustador, né, que algumas acessaram o auxílio emergencial, mas a gente tem os idosos e aposentados que estão endividados com empréstimo consignado. E as pessoas que ficaram em casa não receberam e que foram demitidas. E esse processo não foi da baixa na carteira. Então, ela não acessa o auxílio emergencial, no primeiro momento, ela não acessou, e ela já estava em casa dois sem receber. E agora já está acontecendo uma outra modalidade de acordo entre as empresas. Então, que hoje, né, uma advogada comentou isso comigo, ela falou, olha, eu vou pesquisar, que é uma demissão voluntária, né? E a gente não sabe que depois, quando a pessoa vai voltar, o que vai ter garantia. E aí, no território, continua isso, arrecadando com banquinha, porta de mercado, porta de farmácia, de casa em casa, quilo de alimento, e essa população pobre que está acolhendo umas às outras, e os coletivos continuam com campanha também, para a gente, que a gente não sabe o que vai fazer, né, por conta do fim do auxílio, que é isso, né, deu um fôlego, mas junto dele veio o aumento dos alimentos em números assustadores dentro do território. Marcelo, a gente também vê aí na fala da Marilza uma questão que o Carlos trouxe, acho que você também trouxe, né? Quando um pequeno empresário perde a capacidade de se manter ativo, com ele, pessoas que dependem desse emprego para sobreviver também perdem essa fonte de renda e a possibilidade de se manterem em atividade, né? Então, falando em fundos, em meios financeiros, em realmente financiamento desse momento, para o pequeno empresário também houve uma busca, né, aí por auxílios para que se pudesse manter. Como é que foi essa luta ao longo do ano passado? O que se conseguiu? Sem dúvida, Yasmine. Como eu vinha falando, o comércio, através das 400 mil empresas estabelecidas no Estado, representa 70% do PIB da economia do Estado do Rio de Janeiro. E isso gera em torno de 2 milhões de empregos. E a gente entende que não há programa social melhor que o emprego. Como você falou, o pequeno empresário necessitou muito no início, era um dilema que ele passava no início da pandemia, entre fechar suas portas, né, em atendimento às restrições impostas pelo poder público e manter as portas abertas, mesmo com o risco da contaminação. Mas o empresário atendeu às recomendações do poder público, fechou suas atividades e, com base em alguns programas emergenciais que o governo federal implementou
como as linhas de crédito que foram ofertadas às micro e pequenas empresas, né, a juros baixos, e principalmente o auxílio emergencial que atendeu os informais e o benefício emergencial, que foi a complementação do salário daqueles que puderam ter os seus contratos suspensos, foi o que conseguiu manter a maioria dos empregos e aguardar o retorno das atividades para que as pessoas pudessem ter seus empregos garantidos, mesmo em casa, mesmo sem trabalhar, mesmo nesses 100 dias, como eu falei, de restrição de funcionamento. Carlos, eu acredito que o Observatório tenha tido a possibilidade, como em nenhum outro momento, de perceber as diferenças sociais dentro de um mesmo território municipal ou estadual, enfim, essa discrepância entre uma Baixada Fluminense e uma Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, e a possibilidade de se manter em isolamento, ou seja, mais do que nunca estamos todos entrelaçados. Se não houver igualdade mínima e recursos mínimos para que todos se protejam, todos estaremos expostos, né? Seu microfone está ativado, está desativado. Vamos lá, obrigado, Yasmin. Nós trabalhamos muito com a ideia que não há saúde para uns se não houver saúde para todos. E isso está muito claro. Não adianta um ter vacina se não tiver vacina para todos. A mesma coisa vale desde a atenção primária até ao maior nível de complexidade, como, por exemplo, hospitais e UTIs. Nós criamos, no âmbito do Observatório, um grupo específico trabalhando Covid nas favelas, fazendo exatamente esse levantamento e demonstrando desigualdades no acesso a testes, serviços de saúde, o impacto na doença, o impacto na mortalidade. Eu acho que a pandemia é uma fratura exposta que revela em todos os países as desigualdades existentes, na Espanha, na Itália, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil. Essa não é uma questão só do Brasil, mas o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. Então, esse desafio é muito maior no Brasil. Vamos lembrar que, nesse início de ano, aparecem as matérias sobre a recuperação do emprego formal, e o que a gente tem observado é um aumento da mortalidade de homens durante a pandemia, principalmente ao longo de 2020. E quando a gente olha a recuperação do emprego formal, as mulheres ficaram para trás. A maior parte dos empregos formais foram principalmente homens, quer dizer, revelando um outro tipo de desigualdade. Nós temos igualdade por raça, cor, renda, por gênero. Então, nós temos que enfrentar todas essas desigualdades na pandemia e no pós-pandemia. Sem enfrentar essas desigualdades, nós não estaremos em condições de enfrentar uma próxima pandemia que virá. A gente não sabe exatamente quando, mas certamente virá. Além de ser o projeto de nação que a gente tem inscrito na nossa Constituição, de redução das desigualdades e um país igual para todos. Marilza, o Carlos trouxe uma questão que eu acho delicada, mas muito importante, a mais importante da pandemia, que é a perda das vidas, né? Os seus filhos perderam o pai ao longo do ano passado, em algum momento, por conta da pandemia. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, até porque ele era um profissional do trabalho informal. Como é que foi, não somente como é que se deu a infecção pelo coronavírus, em que momento ele estava e como é que foi lidar com essa perda, né? Porque isso é marcante no ano de 2020 para muitas pessoas, né? Ele faleceu em abril, 31 de abril. Ele estava, quando começou a falar de pandemia, na Baixada Fluminense, como eu disse anteriormente, você tinha todo um movimento, inclusive pelo gestor, pelo atual prefeito, que agora é reeleito, junto com vereadores, de ir à rede social para incentivar a circulação de pessoas. Então, a população ficou dividida. Quando tem uma representante de uma denominação evangélica, e um prefeito dizendo que a cura vem pelas igrejas, que não é para fechar igrejas e nem o comércio, o que você vai dizer para essa população, que luta para sobreviver e que acredita, E aí o Gilmar, ele trabalhava, era um trabalhador informal,
tinha um lava-jatozinho e fazia, né, também um trabalho de motorista de aplicativo. Inclusive, ele atendia uma médica, né, do hospital aqui, do Hospital Municipal Moacir do Carmo. E aí eu percebia esse trabalho, mas ele não tinha orientações, né? Eu perguntava para a Máscara, porque esse serviço de aplicativo também ele nos ajudou a deslocar as cestas básicas, né? Para outros, chegava em Caxias e ia para São João de Meriti. E era, né? Então, até abril não tinha ainda essa preocupação dos cuidados, não tinham chegado para a gente. E ele começou com um resfriado, né? Teve uma febre, teve um resfriado, e ia à UPA. Ia à UPA do Pilar, foi na UPA do Davi, mandava voltar. E aí não tinha questão do teste, fazia teste. O teste só fazia se a pessoa tivesse já com aquele febrão. Ainda tem essa indicação. Quando dá febre, que vai fazer o teste. E foi o que aconteceu com ele, que, por fim, a esposa dele, né, a atual esposa dele, entrou em desespero, ele já muito mal dentro de casa, indo e voltando para essa peregrinação da UPA, ela levou para o Hospital Moacir do Carmo, pelo amor de Deus. Enfim, fizeram um exame, né, uma ressonância, e demorou muito para sair o resultado, e, por fim, eles tomaram a decisão, depois dele um dia inteiro lá, adentrando à noite, desesperados, eu não tenho como levar ele mais para casa, resolveram internar, mas dizendo que estava aguardando uma vaga. E aí era um momento que estava para inaugurar o Hospital São José, né? E aí eles, na verdade, o hospital ainda não estava inaugurado, estava dando uma vaga, mas para deslocar o município. Acho que para Volta Redonda. E aí ele estava, não tinha condição de deslocar ele. Ele era um homem com 52 anos, um homem negro, né, com 52 anos, algumas comorbidades, né, era hipertenso, mas, né, e aí ele não aguentou. Na madrugada, ele agravou, a gente ainda não, aí é isso, né, a família não tinha acesso à informação, a família não podia entrar, e aí era esse outro momento. E ele pedia internado porque ele não queria morrer só. Ele já sentia que ele ia morrer, mas ele pedia para não internar, pelo amor, porque ele não queria morrer só. E acabou que foi isso que aconteceu, ele foi a óbito. A família, a esposa, um outro filho, é meu filho, e o outro filho do outro casamento. A esposa fez todo andando sozinha para fazer tudo. Não teve nenhum cuidado, aqui ainda não tinha cuidado nem em relação na hora do sepultamento, só não abriu o caixão, né? Mas não tinha orientação, o cemitério estava louco, foi assustador, né? O sepultamento dele foi dia 1º de maio, aniversário do nosso neto, né? E foi muito difícil para nós, mas tinha muitos casos no cemitério, né, já os óbitos, mas sem uma comprovação, porque os sintomas várias pessoas tinham, mas não se fazia o teste a menos que já tivesse com febre alta e já com dificuldade respiratória. E agora a gente vai levando, né, com esse vazio aí, vendo isso continuar acontecendo no município. Essa é uma narrativa do ano de 2020 no Brasil, infelizmente, né? Carlos e Marcelo, eu queria trazer com vocês rapidamente, a gente já está caminhando para o final do programa, mas até com base nesse depoimento da Marilza, esse suposto dilema entre saúde e economia, né? Como é que a gente pode olhar para uma história dessa, para essa narrativa e entender como lidar com essas duas medidas que são essenciais e que não podem estar uma contra a outra, né, Carlos? Começo com você. Bem, não há essa oposição. Assim, a saúde, ela depende, né, da atividade econômica produtiva, como também um pré-requisito para a atividade econômica e produtiva. Nós estamos vendo agora, mais do que nunca, de forma cristalina, que sem garantir a saúde das pessoas, nós não temos como garantir a ampliação das atividades econômicas e produtivas. Isso está muito claro. Essa oposição foi criada por visões absolutamente míopes e sem nenhuma empatia para com os sofrimentos das pessoas. Porque desde o início da pandemia, os estudos científicos já vinham apontando que nós tínhamos dois caminhos a seguir.
O primeiro era a ideia da supressão, ou seja, para todas as atividades econômicas, mas isso teria que ocorrer por um ano ou um ano e meio, e todo mundo sabe que isso é impossível. O Marcelo trouxe o exemplo que 3 meses de atividade parada, o impacto que isso tem na economia e no emprego como um todo. A outra estratégia era a mitigação, e a mitigação era você acompanhar com dados epidemiológicos a evolução da pandemia, ela está crescendo, não é o risco de sobrecarregar o sistema de saúde, você amplia as medidas de não farmacológicas, distanciamento físico, social, uso de máscaras e todas as medidas necessárias. Não é? Conteve o crescimento, amplia as atividades com maior circulação, as atividades econômicas como um todo. Se começa a subir o vírus, o crescimento de casos e óbitos contém de novo. E nós teríamos que passar todo ano assim. E o que nós assistimos, não é? No país, de modo geral, em alguns estados e municípios, foi exatamente o contrário. Vamos lembrar que em Manaus, não é, pouco antes do crescimento absurdo do número de casos e óbitos, nós tivemos manifestações para não fechamento das atividades econômicas naquele momento. Só que naquele momento o número de casos e óbitos já estava bastante alto, a crise já estava anunciada. Então não há nenhuma oposição, mas isso exige uma racionalidade que deve estar presente nos prefeitos, nos governadores e no nível federal de forma coordenada, harmônica e sincronizada. E isso nós não tivemos. Marcelo, queria ouvir você a respeito desse mesmo tema. Olha, Yasmine, o Carlos quase que exauriu o assunto. A gente corrobora da opinião dele. A saúde e a economia, elas devem andar juntas, uma não vive sem a outra. Como eu falei, o emprego é o melhor programa social, então uma pessoa sem emprego e isolada, e dependendo dessa solidariedade que a Marilza falou aí, que ela exerceu aí no município de Caxias, fica muito difícil de manter a dignidade, manter a vida e manter a saúde. A gente, por experiência, o comércio ficou fechado no município do Rio, vou citar como exemplo, durante 100 dias, exatos 100 dias. E nesse período a gente viu até um aumento do índice de contaminação. E depois que o comércio abriu em julho, nós não vimos uma corrida desenfreada da população ao comércio, e a gente viu ainda no segundo semestre de 2020 uma queda na contaminação, vindo a voltar a ter um crescimento novamente somente no mês de dezembro e janeiro. Então, a gente não consegue fazer uma ligação direta do aumento da contaminação à atividade comercial em exercício. O que a gente sempre cobra do empresário e cobra das autoridades é que o empresário ele mantenha os protocolos sanitários no seu estabelecimento, ele permaneça com o número mínimo de empregados, ele permaneça com o número mínimo de pessoas dentro do seu estabelecimento por vez. E, inclusive, com relação a isso, nós fizemos uma campanha em todo o estado, através de rádios, que é o Juntos contra a Covid, para poder conscientizar o empresário da importância dele nesse momento. Agora, uma conscientização de um modo geral da população, não somente dos empresários, mas da população como um modo geral, a gente entende que é o mais importante. A gente sempre orienta aí uma pessoa por vez num supermercado e não ir a família inteira. A gente agora, se não houver do poder público uma conscientização em massa para que as pessoas se isolem, mantenham o distanciamento, usem os protocolos, fica realmente difícil de conter a contaminação. Eu estou falando como leigo, mas eu estou falando como uma pessoa que sobreviveu a esse um ano, né, de caos que nós tivemos na saúde mundial. As pessoas se cansaram, parece que se cansaram um pouco da situação, e quando sai o sol vão todos para a praia, vão todos para o calçadão, e acreditando que ali ao ar livre não vai ter problema, mas ali a gente está com centenas, milhares de pessoas, às vezes, no mesmo local. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de parcimônia, um pouquinho mais de paciência. A vacina está chegando aos poucos ainda, mas a gente tem uma boa perspectiva de que até o final do ano de 2021, o Carlos é a melhor pessoa para falar sobre isso, a gente esteja aí com a maior parte da população vacinada e com a vida um pouco mais ao normal. Tomara que com urgência, né, Marcelo? Porque muitas vezes esses espaços estão lotados de trabalhadores que não têm opções realmente, né? Esse transporte público lotado, esses ambientes que precisam ser acessados realmente para a fonte de renda nesse momento, né? E esperamos que não, mas possivelmente teremos outros momentos pandêmicos pela frente
e levaremos um certo tempo para aprender a lidar com eles, espero que não muito, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, em especial, Marilza, por você ter trazido para a gente essa história que eu acho que representa o ano de muitas famílias no Brasil, a gente sabe disso, né? E ter compartilhado essa história com a gente. Carlos, Marilza, Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês aqui comigo hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Eu estou guardando as perguntas que chegaram sobre a vacina, sobre a vacinação para o próximo programa. Vou guardar aqui com carinho. Você não pode perder, então, o próximo programa para tirar essas dúvidas. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Eu encontro você na próxima semana. Até lá!